Uma coisa muito estranha acaba de acontecer em uma transmissão ao vivo do Putin com Lula. No momento que o Lula começa a falar várias bobeiras lá, ele entra em um tema específico, que é a relação do Brasil com a Rússia sobre coisas nucleares. E nesse exato momento, paf! Cai. E tem até um barulho, tipo de uma chave de energia desarmando, e simplesmente a transmissão é cortada. A apresentadora da Globo fica sem norte, começa a expor a realidade, a real emoção dela, e pelo que parece, vem o ponto, ela muda o norte também. Eu vou mostrar o vídeo completo para você conseguir tirar sua própria conclusão. Só que é muito estranho, tá? Muito estranho. Em paralelo a isso, agora parece que a Venezuela tá utilizando o Brasil para se desviar das sanções do Trump. E parece que o valor já tá acima de US$ 1 bilhão. E a pergunta que fica é: o governo brasileiro está envolvido? Tem alguma estatal envolvida? Eu vou te mostrar, vou falar um pouco mais sobre isso. E também temos uma fala do Paulo Guedes, no momento áureo do Brasil, que eu vou começar o vídeo com ela. Então vamos agora, antes de começar, já tenho que te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo. Dessa forma você ajuda a gente a vencer a guerra em 2026 e tirar a esquerda do poder de uma vez por todas. Porque o brasileiro informado não vota na esquerda. Então faça a sua parte de compartilhar o vídeo e curtir, que eu vou fazer a minha de informar você. Então vamos começar aqui com lembrando as falas do Paulo Guedes, lembrando essa fala específica que deixou a esquerda sem palavras. Presta atenção. Estão há 4 mandatos no poder, por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefício para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDES? Vocês estiveram no governo, nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, sabe? 18 anos do poder. E ninguém responde porque não tem resposta. A estratégia do PT foi clara e nítida. Eles roubaram a educação do país para preservar os votos, porque eles sabem que o brasileiro educado e informado não vota neles, e eles só perderam depois da ascensão das redes sociais, que informou a população, que mostrou a verdade, e dessa forma o Bolsonaro chegou ao poder. E por isso que uma das grandes pautas que eles sempre tentam colocar na mesa é a censura das redes sociais. E a lapidação e o roubo de educação do Brasil foi tão grande que nem o Lula mesmo foi muito educado. Presta atenção. Lula faz contraponto a Trump e diz que parceria entre Brasil e China é indestrutível. Ele tá cutucando onça com vara curta, até com o próprio dedo, e vai levar coice e vai levar mordida. Espero só que não sobe pra gente, mas é bem provável que sobe porque ele é presidente do Brasil, infelizmente. E para piorar a situação, saiu essa notícia hoje. Venezuela estaria usando o Brasil em fraude de US$ 1 bilhão no petróleo. País estaria manipulando a origem da exportação para escapar das barreiras comerciais dos Estados Unidos. A pergunta que fica é: o Brasil está envolvido? Tem estatal envolvida? E se tiver, quem será punido? O país inteiro ou entes ou pessoas específicas? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é um assunto bem longo, mas é lamentável. E o Lula tá batendo, e vai receber de volta. Porque se isso aqui for investigado e for descobrido que o Brasil, a instituição brasileira está envolvida, o buraco vai ser mais embaixo, o Trump não vai deixar barato e vai ficar difícil a situação para o Lula. Em paralelo a isso, evoluímos, crescemos. Os dois grandes gigantes do mundo sentaram e conversaram como pessoas civilizadas e acharam um meio termo que vai ajudar o mundo inteiro, felizmente. Presta atenção. O acordo entre China e Estados Unidos é substancial, surpreendentemente substancial. Depois dos Estados Unidos colocarem uma tarifa que chegou a 145% sobre produtos importados da China, anunciou hoje a redução para 30% do imposto de importação, e a China diminuindo de um imposto que chegou a 125% aos produtos americanos para 10%. Muito bom. Então, o número que vem aí bem abaixo do que se falava. Claro, é um acordo temporário, é um acordo que coloca trégua durante 90 dias a essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. E o mais importante foi a sinalização de que os Estados Unidos não querem promover uma ruptura. Tanto que a mensagem que ficou muito clara foi que o próprio governo americano é que procurou
o governo chinês, as autoridades chinesas, diante de uma pressão grande interna e do mundo para que houvesse um acordo, porque, obviamente, nenhuma das duas economias vive sem a outra e uma ruptura, um não acordo, seria muito prejudicial para as duas economias e principalmente para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é muito mais dependente de produtos chineses hoje do que ao contrário. Então, a China é muito poderosa, produz muito, mas vende para o mundo todo. Já os Estados Unidos consomem muito, eles consomem muito mais do que produzem. Então, eles dependem muito dos produtos chineses para abastecer o mercado interno. Agora, é uma coisa temporária, né? Um acordo temporário. É um acordo temporário, mas que vai se resolver, porque a grande verdade é que os Estados Unidos hoje precisa mais da China do que o contrário. Como assim, Floriano? Os Estados Unidos têm dinheiro. Amigo, você prefere dinheiro ou uma garrafa d'água no deserto? Você prefere uma televisão ou dinheiro? Você prefere uma casa ou dinheiro? Você só vai preferir o dinheiro se você tiver segurança que você consegue utilizar aquele dinheiro para comprar outros itens. Se você não tiver essa segurança, você vai preferir o item, porque o item tem a essência da utilidade. E a grande verdade é que não existe nenhuma outra fábrica no mundo, considere fábrica país, que vai conseguir atender a demanda dos Estados Unidos sem jogar a inflação lá para cima. Isso tombaria a reputação do Trump e ele perderia com certeza as próximas eleições, porque simplesmente o iPhone, que hoje custa lá $500, ia para $2.000, $3.000. Ia ser mais caro que no próprio Brasil. Ou seja, não faz o menor sentido e por isso que ele deu um passo para trás. Mas você pode perceber que foi um passo para trás dos dois. Os Estados Unidos foi lá falar, mas em compensação ele conseguiu manter uma taxa mais alta de 30% e a China ficou com 10%. Mas para a China não importa tanto. O que foi importante foi resolver, porque 30% fica com viabilidade financeira para continuar as exportações. Com 100 e poucos por cento não tem viabilidade. E o que vai acontecer agora é que a China vai manipular a moeda dela de 30%, colocar esse ajuste e tudo vai seguir normalmente. A grande questão é que se o Trump vai aceitar isso ou não. Mas pelo que parece vai sim, porque ele não consegue ficar de pé em uma democracia se ele joga a inflação para casa do chapéu. Por isso que ele deu esse passo para trás e ele foi falar. Mas eu vou trazer mais informações sobre isso ao decorrer da semana, que vai sair mais informação. E agora vamos assistir na íntegra a transmissão ao vivo do Lula e o exato momento do corte, o que ele estava falando exatamente. Prestem atenção. E nós temos muito interesse em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Opa, fecharam o sinal? Olha, Ai, fecharam o sinal. Honestidade. Bem na hora que a gente queria ouvir Basília Rodrigues e Isabel Mega. Por isso que, quando veio esse sinal ao vivo da Rússia, logo a gente roda ali, coloca... Esse momento que ela mudou a feição, alguém falou, não dá muita lenha nisso não critica não, troca. E aí você percebe que ela muda a feição. Vou até rodar de novo aqui pra você ver, mas ela tava falando honestamente. Cortou, o que ele tava falando, agora que a gente queria saber. E aí você percebe que fala um negócio, ela muda a feição, que ela tava meio risonha assim, ela muda a feição, porque provavelmente alguém falou no pão dela, não alonga isso não, ou não pode falar disso, não sei o que foi falado, mas ela muda e vai pra um contexto aleatório, presta atenção. Break news e rapidamente expõe pra vocês. E nós temos muito interesse. Eu vou soltar de novo para você ouvir um segundo ponto. No momento que corta, tem um barulho no fundo, tipo de uma chave desligando. Presta atenção e depois você repara também nas falas da moça da Globo, no momento que ela muda de assunto e fala, é por isso que a gente transmite ao vivo. Não faz o menor sentido, porque tudo é gravado. Você não transmite break news ao vivo, você pode pegar gravado depois, não tem problema. O negócio, quando é cortado, você não vai ter a gravação, porque foi cortado. Mas presta atenção na chave e depois no corte que ela fala quando ela muda de assunto. Em tentar estabelecer uma relação com a Rússia nas pequenas usinas nucleares. Quando fala usina nuclear, ou seja, nuclear, corta. Opa, fecha... agora vem a honestidade da mocinha, olha só. Você percebe que ela tá meio alegre, assim, meio achando engraçado. Fecharam o sinal? Ai, fecharam o sinal. Bem na hora que a gente... ela vai tecer críticas, ela criticaria a Rússia daqui a pouco, quer ver? Presta atenção. Queria ouvir Basília Rodrigues e Isabel Mega. Por isso... Você percebe que a feição dela vai mudar, quer ver?
que quando... Ó, viu? Aí ela fala um negócio sem sentido nenhum, porque o que ela vai falar agora? Ela vai falar, por isso que a gente coloca ao vivo. Mas não tem necessidade de colocar ao vivo, porque se o negócio tá rodando lá ao vivo, eu tenho certeza que a Globo tem capacidade de gravar a transmissão ao vivo pra transmitir em outro momento, sabe? Não precisa interromper toda a programação pra colocar breaking news, porque a Rússia tá numa transmissão ao vivo. Não faz o menor sentido. Veio esse sinal ao vivo da Rússia, logo a gente roda ali, coloca breaking news e rapidamente expõe pra vocês. Ela quis enrolar ali. E agora vamos entender alguns pontos que são muito relevantes. Primeiramente, é muito estranho a transmissão ser cortada dessa forma. Por quê? Porque normalmente tem um delay. Ou seja, você está fazendo uma transmissão ao vivo, só que está chegando realmente o vídeo 2 minutos depois. Todo governo, que é muito grande, usa esse delay. A China, se eu não me engano, é 10 minutos ou 5 minutos. Ou seja, se alguém falar alguma coisa errada, ele corta antes de ir pro ar. Mas, pelo que parece, esse negócio foi acionado diretamente pelo Putin. E considerando, como eu li a biografia dele, ele gosta de coisas mecânicas quando ele vai tomar algum poder de ação. Então, provavelmente, ele deve ter algum botão que tomba as câmeras e esse botão tem uma ação mecânica, ou seja, deve cortar a energia das câmeras, o que justifica o barulho que a gente escuta, que é tipo uma queda da energia, e aí, obviamente, que o microfone vai pegar e transmitir antes de realmente ter um impacto da energia como um todo, porque no caminho ali tem aquelas baterias e tudo mais, o computador não desliga imediatamente, ele tem alguns segundos ali que conseguiria pegar esse som, ou seja, é estranho dessa parte. E o delay da transmissão, normalmente ele avisaria alguém. Ele derrubaria e avisaria alguém, corta. E aí ele cortaria e a gente não escutaria. Ou seja, teoricamente, foi um corte mecânico, literalmente. O que faz sentido pelo estilo do Putin. O que pode justificar é a questão da tradução, que deve ter um delay do que o Lula fala e do que chega para o Putin. O que deve ter feito ele acionar e nem falar com ninguém depois, até para talvez nem o Lula perceber que ele cortou. Provavelmente o medo dele não seria as micro-usinas nucleares, mas o tema nuclear. Ou seja, imagina que o Brasil está tentando fazer uma parceria de bomba nuclear com a Rússia, que não é uma coisa extremamente improvável, considerando o contexto atual. Eu acho que seria improvável a gente fazer com a Rússia, o que não deveria, mas como a gente está com o Lula no poder, nada é impossível. É difícil entender por que foi cortado, mas fica óbvio que foi por alguma fala do Lula e principalmente pelo tema nuclear. Eu vou continuar acompanhando, ver se tem alguma informação internacional que saia no Brasil. No Brasil eu já busquei, nesse exato momento não tem nada. Vou esperar sair alguma coisa no internacional e eu trago para vocês aqui. E para você ficar sempre informado, se inscreva no canal, ativa o sininho e curte o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.